Eu abro a edição de hoje falando de saúde. E olha só como é importante o autocuidado. Presta atenção nesses números que eu vou trazer agora para você. De 15 a 16 milhões de pacientes em todo o país e até meio bilhão no mundo. Esses são os dados mais recentes sobre a quantidade de pessoas com diabetes. E hoje é celebrado o Dia Mundial da Doença, data comemorada desde 1991, justamente para conscientizar sobre a importância de se controlar essa doença. E apesar do avanço da ciência, as estatísticas do surgimento de novos pacientes são muito preocupantes. Vou chamar aqui o Anderson Camargo, ele está com esse assunto hoje e vai contar para a gente quais os cuidados que nós devemos ter, Anderson, para não ter os primeiros sintomas, já que o diabetes é uma doença silenciosa, né? Bom dia para você, 11h53. Oi, Thaís, muito bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente neste Tem Notícias. Muito importante começar essa edição falando de saúde, principalmente do diabetes, que, como você falou, tem essa característica de ser uma doença silenciosa. E muitas vezes a pessoa tem este problema, mas ela acaba não identificando, não tendo o diagnóstico. Por isso que é importante essa data, 14 de novembro, criada pela Organização Mundial da Saúde, para falar sobre isso, sobre a conscientização, sobre a importância da prevenção e também do tratamento correto. Quando a gente fala em diabetes, muita gente tem a ideia de que é uma coisa só, a questão do controle de açúcar, que não pode comer açúcar, mas não é bem assim. Existem dois tipos bem diferentes da doença que atingem públicos diferentes também. Mas quem vai explicar isso para a gente ao vivo é a doutora Nancy Figueiredo, que é endócrino aqui em Bauru e tem mais informações sobre isso, né, doutora? Muito boa tarde para a senhora. Diabetes, então, tem o tipo 1 e o tipo 2. Como é cada um deles? O tipo 1, a gente tem falta da insulina. Ele é mais comum na criança, adolescente, mas pode acontecer em qualquer faixa etária, mas o mais comum é no mais novinho. E falta insulina. Daí o paciente tem muitos sintomas, tem muita sede, muita vontade de fazer xixi, perde peso e, se não tratado, pode ter risco de vida. Já o diabetes tipo 2, de uma forma rápida, né? Já o diabetes tipo 2 é aquele relacionado com o envelhecimento, com o acúmulo da gordura visceral, que é aquela gordura da barriga, e daí o indivíduo ele vai tendo primeiro pré-diabetes, para depois evoluir para o diabetes, e aí que fica aquele assintomático que você disse, aonde ele vai aumentar o risco cardiovascular, vai aumentar o risco das complicações crônicas pelo diabetes não controlado, né? Perda de visão, perda da função do rim, só que ele vai demorar para diagnosticar. Então, por isso que a triagem é importante. Tem um que é mais comum que o outro, doutora? Tem mais incidência? Tem sim. O tipo 1 é autoimune, mais raro. O tipo 2 já é mais comum e mais frequente. Justamente nesse público, então, mais de adultos, idosos, no processo de envelhecimento. Isso, e também nos sedentários, nos obesos, são a população de risco. A gente conversou hoje cedo com dois moradores aqui de Bauru que têm diabetes, justamente um do tipo 1 e o tipo 2. O primeiro deles foi o seu Jairo, de 80 anos de idade, e também nós conversamos com a Marilis, que é mãe da Alice, uma menininha de apenas 4 anos de idade, que foi diagnosticada no ano passado com o tipo 1. A gente vai ver agora o que eles disseram, como descobriram a doença e também como fazem o tratamento. Fiquei preocupado, né? Porque, como você falou, ela é silenciosa e ela não manda notícia, não. Vai chegando e vai entrando. Mas eu me adaptei tranquilamente, certo? Levo uma vida normal, graças a Deus, certo? Faço as minhas atividades físicas, maneiro na alimentação e as consultas 2 por ano, sem faltar. Ela era uma criança que não usava mais fralda de madrugada e o que me acendeu o alerta foi que ela começou a fazer xixi na cama. Em 5 dias eu estava trocando 5 fraldas dela, né, nas madrugadas. E aí isso, em algum momento eu lembrei da questão da diabetes, né? Ela comia muito também, era uma fome exagerada que ela tinha. E aí eu fui para o médico e pedi os exames da diabetes. E quando saiu o resultado já veio, né, que era a doença autoimune da diabetes tipo 1. A
A gente viu o depoimento, então, da mãe, né, da Marilise, e realmente esse tipo de diabetes, ele não tem uma prevenção muito clara porque é uma doença autoimune. Já o tipo 2, que é a que a gente viu, o seu Jairo dizendo no início, aí sim há formas de prevenir. Vou voltar com a doutora Nancy, então, para ela explicar para a gente como que a gente pode evitar o aparecimento da diabetes tipo 2. Tendo um hábito de vida mais saudável, né? É uma busca de cada um, né? Então, é muito importante que o paciente tenha uma alimentação mais saudável, que busque o tratamento para a obesidade, que é uma doença crônica e que favorece o diabetes. A prática da atividade física é muito importante, né? E a realização também do exame de rotina, glicemia de jejum, principalmente se o paciente tem mais do que 45 anos, se possui familiares de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, que também possuem diabetes tipo 2, se está acima do peso, se teve diabetes gestacional, história de vida, né, com diabetes gestacional, é importante que ele faça ao menos uma vez por ano uma glicemia de jejum. E hoje em dia, com a tecnologia, doutor, o tratamento avançou bastante, né? Hoje com a caneta de insulina, tem também aquele dispositivo que eles usam no braço, que monitora 24 horas, isso ajuda bastante? Sim, facilita, né? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença que a pessoa vai ter que passar a vida inteira com ela. Olha, essa paciente com 4 aninhos de idade, né? E ela o uso da caneta facilita, né? Porque vai ter que usar sempre medicamentos injetáveis, como a insulina. E a monitorização glicêmica intersticial contínua, ajuda bastante também. Já o tipo 2, a gente vai associar a mudanças de estilo de vida, com medicamentos via oral, injetáveis, podendo ou não utilizar a monitorização também. Resumindo isso, então, doutora, prevenção, tomar conta da alimentação e praticar atividade física. Seguindo isso, a gente evita não só diabetes, como uma série de outras doenças, né? Com certeza, com certeza. A busca por uma alimentação mais saudável, a atividade física, o sono também é muito importante, né? Uma vida onde o estresse seja controlado é muito importante também. Doutora, obrigado, viu, pela sua participação nesse dia especial. Então, a gente falando sobre a conscientização do diabetes e aí, né, reforçando com esses cuidados para fazer a prevenção. Também, se tem algum sintoma, é importante procurar o seu médico, fazer esse exame para diagnosticar o quanto antes, para que você consiga fazer o tratamento e ter uma qualidade de vida melhor. Volto com você, Thaís. Anderson, equilíbrio é tudo nessa vida, né? Difícil manter diariamente aquela rotina de treino, aquela rotina saudável, como a doutora Nancy acabou de falar aí, que é o ideal para todo mundo. A gente sabe que na prática não é simples assim, né? Quem tem diabético na família já deve ter a antena ligada, deve redobrar a atenção, fazer o exame pelo menos uma vez por ano, como a doutora falou agora. Os cuidados devem ser ainda maiores. E nós temos que ter, sim, cuidado maior ainda com as nossas crianças. O número de crianças que desenvolvem o diabetes tem aumentado absurdamente. A gente faz reportagens, inclusive, com frequência sobre esse assunto para alertar os pais, as mães ou os responsáveis sobre esse perigo, né? Cuidado com a alimentação das crianças, com a nossa e com a deles também é fundamental. E a prevenção é o melhor remédio. A gente sabe que tem remédios extremamente evoluídos, modernos aí para tratar o diabetes, né, Anderson, como você comentou para a gente agora, mas o ideal é que a gente não chegue a esse ponto. Muito obrigada por todas as informações. Agradeço a doutora Nancy, que sempre nos atende. Obrigada, bom trabalho para vocês.